Glória a Deus, bom dia, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemos e adoremos, glorifiquemos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 5 de março de 2026. Já estamos no terceiro mês do ano de 2026, mas nós podemos dizer nesse dia, meus irmãos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos irmãos, nós estamos muito felizes com o Senhor nosso Deus. Deus tem cuidado das nossas vidas nos mínimos detalhes. Deus tem cuidado dos meus filhos, João Lucas, Isaquias, da minha esposa Juliana, da minha casa. Glória a Deus. A minha casa está edificada sobre a rocha. A sua casa também está edificada sobre a rocha. Queridos irmãos, nós começamos com um inscrito no canal, o primeiro inscrito no canal. Chegamos a 1000. Nós falamos aqui para os irmãos, né? De 1 Deus faz 1000 e de 1000 Deus faz um povo grandíssimo. Já estamos em 2000 inscritos, 2200 inscritos aqui no canal de oração diária. Isso é motivo para a gente agradecer a Deus. Você que é já inscrito, compartilhe estas lives com outras pessoas para que nós possamos cumprir Mateus 28, 19 e 20. A grande comissão, fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos do Brasil, de Portugal, da Suíça, da França, da Bélgica. E Marcos 16 e 15, que é a ordem imperativa. Ele não está perguntando se eu quero, se eu tenho condição, se eu sei. Se a gente não tem, irmãos, a habilidade para pregar o evangelho, que nós possamos pedir, como o Tiago disse, sabedoria a Deus. Deus quer te usar. Deus quer te usar, Lenildo. Agradeço a Deus pela vida do Lenildo. Agradeço a Deus da vida da Vitória aqui ontem, irmãos, na live. Ontem a jovem Vitória, lá do cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, aceitou a Jesus como seu Salvador em plena live, ao vivo. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? A Bíblia, irmãos, ela nos manda a gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E a Bíblia diz que há alegria no céu quando alguém se converte, quando alguém se arrepende, né? Passa por um processo de transformação. E essa é a nossa alegria, irmãos, de ver pessoas transformadas. Do canal Sherry se inscreveu aqui. Marisa Gley pede oração por sua família. Anderson Rodrigues. A irmã Juliana Alves está conosco aqui. Bem-vinda ao canal, você e sua família. Elcimar Teixeira, abençoado, servo de Deus, Deus te abençoe aí em Portugal. Arnaldo Alves Machado, meu companheiro, Deus te abençoe. A Gislane, o Rian e a Aline. Leonardo Oliveira, Deus abençoe sua família. Marli, muito obrigado por estar sempre aqui conosco, irmã Marli. Cleia, irmã Cleia, Deus abençoe sua vida, irmã Cleia. Minha prima Thaís mandou uma mensagem aqui, Deus te abençoe, Thaís. E Valdir Aparecido, Deus abençoe, Valdir. Renata, glória a Deus. Nossa irmã Eliane Pinheiro, Maria Benedita, Maria Gomes, Leda, Lucivaldo, Deus abençoe sua vida. Joselma, glória a Deus. Bruna, Deus abençoe sua vida também. Margarida, Deus te abençoe, glória a Deus. Erundina, irmã Erundina, Deus abençoe sua vida. Carlos, Maria José, Deus abençoe sua vida. São os novos irmãos aqui, muitos irmãos inscritos no canal. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Hoje nós estaremos aprendendo sobre o perdão. Está registrado em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35. É uma parábola
Parábolas são comparações de uma realidade espiritual que Jesus, em seu ministério, ele sempre trouxe várias parábolas, comparações e ensino para que pessoas pudessem entender. Tinha coisas que Jesus falava por parábolas, para que a mensagem salvífica chegasse aos corações de forma mais branda. Mas, queridos, vamos orar nesse momento. Vamos orar por sua vida, por sua família. Quero orar pela Lucy, minha prima. Deus abençoe sua vida, Lucy. Quero orar pela vida do Diego. Diego, meu irmão, Tiago, Lucimélia. Lucimélia pediu oração pelos seus filhos. Estão tomando agora uma decisão, né? Mas que Deus possa prosperar. Aonde Deus nos envia, nós precisamos ser árvores frutíferas. E com certeza a Lucimélia e seus filhos serão árvore frutífera no local onde Deus está determinando. Deus abençoe o Dileia, Hugo, Zinho. Glória a Deus, Diego, Tiago, meu pai, minha mãe. Maria das Graças, Leda, Deus abençoe vossa vida. Glória a Deus, Arlécio, meu companheiro. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu primo Vanilson, Deus te abençoe também. Querido Deus e Pai, estamos aqui no canal de oração diária. Queremos agradecer por cada um dos teus filhos conosco. Glória a Deus, a Eliana, esposa do Eduardo Maia. Glória a Deus, o Gabriel, a Maria Eduarda. Abençoe esta família. Abençoe, Senhor, minha cunhada Gilmara. Glória a Deus, o Leandro, o Daniel. Que Deus abençoe meu cunhado Juliano. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus nesse dia possa de forma exponencial abençoar famílias. Que a tua casa, minha irmã, seja edificada em Cristo Jesus, Juvenal. Que as mãos do Senhor estejam sobre a vida do Juvenal, a família do Juvenal, a família, glória a Deus, do Roberto Gomes, a família do Francis Van. Que a mão de Deus esteja sobre a família da Miriam Miranda. Que a mão de Deus esteja sobre a vida da Judete. Glória a Deus, da irmã Nicéia, do presbítero João. Jesus, abençoa o teu povo sobre a face da terra. Fale conosco nesse dia através da tua palavra. Continua abençoando este canal de oração diária. Eu sei que enquanto nós oramos, o Senhor está abençoando famílias, vidas, lares. Estão sendo alcançados pelo poder da oração, pelo poder que há no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus amado, faz uma obra extraordinária na vida do teu filho, aí neste país. Abençoe, Senhor, o Miro Max, a sua esposa Cristiane. Glória a Deus, a irmã Ivone, aí na França, a irmã Ivone aqui em Itaquaquecetuba. Abençoe, Jesus, o Felipe Guimarães. Glória a Deus, o Rafael Freire, a Maria Gomes, a Zeza, a tua filha Zeza. Abençoe, Senhor, ó Deus, toda a sua família. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida da irmã Lindinalva, que está sempre conosco também aqui neste canal. Que a mão do Senhor esteja curando as enfermidades dos teus filhos, limpando o sangue, transformando de dentro essa enfermidade, esse tumor maligno. Respeite agora a autoridade e o poder que há no nome de Jesus. Tumor maligno, saia da vida da tua serva, do teu filho. Enfermidade no coração. Jesus dê força à Vitória, que aceitou a Jesus como seu Salvador. A festa nos céus é um presente que o Senhor nos dá neste canal. Visita a Camila lá em Portugal. Abençoe, Deus, o lar da tua filha, as famílias, todos os 2.200 inscritos aqui no canal. Hoje, amanhã nós teremos mais. Para a glória do nome de Jesus, fale conosco, Jesus. Refrigera a nossa alma. Fala conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, o texto base que nós temos para transmitir a inerrante palavra de Deus, que foi escrito por 40 autores, mas inspirada, patenteada pelo tabelião celeste, o próprio Deus. Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, fala da parábola do credor incompassivo. Glória a Deus. Nós temos a matemática do céu, que é diferente, a matemática humana. Glória a Deus. Pedro, ele pergunta para Jesus, sugerindo que quando o homem falhasse, errasse, seria 7 vezes que deveria receber o perdão de Deus. Pedro estava acreditando ser generoso, perdoando 7 vezes. Mas Jesus vai além dos pensamentos humanos, por isso que a Bíblia diz, os vossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Jesus responde para Pedro, responde para mim, para você que está me ouvindo nesse momento. 70 vezes 7. Jesus, ele calcula, dando sempre uma oportunidade para o ser humano. O perdão é um estado de espírito. Jesus ensina que o perdão não deve ter limites. Perdoe sempre. Glória a Deus, pois ele reflete, esse perdão reflete a natureza infinita de Deus. Deus é infinito. Deus, irmãos, é grande. Há uma grandiosidade. O amor de Deus é incomparável. Nós temos limites. Nós damos uma chance, 2, 3. Depois a gente não quer dar mais chance. Não aprendemos com Deus. Aprendemos com Jesus ilimitado. Nós estamos sempre preocupados com as ofensas. Deus está sempre dando a oportunidade de restauração. Não se preocupe com as ofensas. Nós estamos como o pensamento do Antigo Testamento, onde dizia que era olho por olho e dente por dente. O Evangelho de Cristo não é assim. Glória a Deus. Há um peso naquele texto de uma dívida que nós precisamos entender que a sua dívida perante Deus era uma dívida impagável. A parábola nos mostra isso. O servo devia 10.000 talentos. Uma fortuna impossível de pagar. 10.000 talentos. Ele poderia trabalhar anos e anos e anos e anos, mas ele não conseguiria pagar. O rei, que nessa parábola, ele representa o rei, o nosso rei Jesus. O rei, na parábola, movido de compaixão, ele cancelou a dívida completamente. Ele cancelou a dívida completamente. Jesus, quando foi à cruz do Calvário, está me ouvindo, minha irmã? Ele pagou a cédula que era contrário a nós. A minha dívida, impagável, a sua dívida, impagável, foi paga pelo sangue, pelo sacrifício, pela morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. Esse mesmo servo, aqui um contraste na parábola, ele recebe o perdão do rei, ao passo que ele nega ao seu conservo o perdão, a um companheiro que lhe devia apenas 1 denário. Melhor dizendo, devia apenas 100 denários. Uma quantia pequena em comparação à dívida que ele devia para o rei. Se fosse colocar as duas dívidas para medir, para pesar a dívida que aquele credor devia ao rei,
era muito maior, não se comparava à dívida que o seu conservo lhe devia. Era uma dívida pequena do seu conservo, mas ele não perdoou a dívida do conservo. Talvez isso não está se referindo a mim e você que está ouvindo essa palavra. Jesus nos perdoou, Jesus nos colocou num lugar de destaque que a Bíblia chama de regiões celestes em Cristo Jesus. Ele te deu o dom da palavra, do conhecimento, da sabedoria. Ele te deu pessoas para liderar. Ele te deu uma casa, ele te deu filhos abençoados. E às vezes, questões insignificantes, nós estamos, na verdade, remoendo, nós estamos colocando aquelas ofensas sempre para fora. Nós não perdoamos o nosso irmão e nem a nossa irmã. E isso na questão familiar, né? A esposa não perdoa o esposo não perdoa a esposa, o pai não perdoa o filho não perdoa os pais. E aí fica naquele pé de guerra. Sendo que o perdão é algo extraordinário. Há uma forte reflexão dentro desse texto. A nossa dívida com Deus era impagável. Ele quitou na cruz. Quando nós negamos o perdão a alguém, estamos dizendo que a ofensa daquela pessoa contra nós, olhe bem, irmãos, quando a gente nega o perdão a alguém, estamos dizendo que aquela ofensa daquela pessoa contra nós é maior do que o nosso pecado contra Deus. Será que é maior a ofensa que aquele irmão fez contra ti, maior do que o nosso pecado contra Deus? Mas nesse momento, meus irmãos, nós precisamos decidir em perdoar e não guardar ressentimento. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, ele está pronto nos convencendo de nossos pecados. E o Espírito Santo ainda é atuante nos nossos dias. Hoje é o dia da decisão, de não guardar ressentimentos antigos. Tem pessoas que têm ressentimento de 20 anos, de 15 anos, de 10 anos. Queridos, hoje é o dia de você decidir ir até aquela pessoa. Você não é a pessoa que foi ofendida. A Bíblia diz que aquele que foi ofendido vai até o ofensor e conserta com teu irmão antes que seja tarde. Não é verdade? Até para a gente ofertar, primeiro a gente tem que consertar com o nosso irmão. Porque a oferta, biblicamente falando, ela simboliza uma adoração. E se a gente não vai até o nosso irmão e pede perdão, aquela oferta, ela perdeu a qualidade de adoração. Ela fica semelhante à oferta de Caim e não à oferta de Abel. Né? Aquela oferta que a pessoa traz para a igreja com rancor no seu coração, traz diante do altar de Deus com dívidas a ser quitadas. Mas o Espírito Santo está falando conosco. Perdoar não é esquecer, porque isso trabalha dentro do campo biológico. Mas perdoar é decidir não cobrar mais a dívida emocional. Nós temos o exemplo supremo na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus não esperou sentir vontade para perdoar.
Ele declarou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A libertação do perdão é uma libertação de quem perdoa. Quem não perdoa entrega a chave da sua felicidade nas mãos do ofensor. Perdoar é uma cirurgia, vamos dizer assim, efetuada pelo Espírito Santo de forma silenciosa na nossa alma. Jesus está fazendo através do seu Espírito uma cirurgia na nossa alma. E essa cirurgia remove o veneno, esse veneno da amargura que está no coração de alguém. E isso vai trazer consequências de bênção, de vitória, de frutos, de felicidade, de crescimento. Glória a Deus. A bênção de Deus vai chegar na sua vida. Isso é uma atitude de uma pessoa que possui, que é possuidora do fruto do Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está falando conosco através dessa palavra. Liberte-se desta prisão. Liberte-se desta prisão espiritual. Mateus capítulo 6, versículo 14 a 15 alerta que se não perdoarmos aos homens a quem nós comulgamos, a quem estamos no caminho, a quem estamos vendo o nosso semelhante, que também é a imagem e semelhança do Deus Criador dos céus e da terra. Se nós não perdoarmos, nosso Pai também não nos perdoará. A falta de perdão bloqueia nossas orações e tira a nossa paz. Vou repetir. A falta de perdão bloqueia as nossas orações. E isso tira a nossa paz se a gente não tem contato. Olha, a alma em contato, a alma do homem em contato, o espírito do homem em contato, o ser humano de barro em contato com o Criador. Se ele perde, se há um bloqueio, se ele perde esse contato, ele vai ter paz? E vai ter felicidade? Não. Há uma cura que o Espírito Santo quer fazer no interior. Glória a Deus, eu transmitindo, eu sinto as palavras sendo que saem da minha boca com uma pena de um destro escritor para a sua vida. Há uma cura interior. O perdão traz a cura física e emocional, removendo a mente. Ou melhor dizendo, renovando nossa mente. Romanos capítulo 12. Rogo-vos pela compaixão de Deus, versículo 2. Glória a Deus. Que apresenteis a Ele como sacrifício puro, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente não pode deixar nada tirar, bloquear, interferir na nossa comunhão com Deus. O perdão é para nós sermos livres. Não espere o outro pedir desculpas. Glória a Deus. Você precisa liberar do seu coração. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio. Deixe que Ele cuide da justiça. Enquanto você cuida da sua paz interior aqui na terra. Enquanto nós estivermos nessa superfície de terra, nós precisamos fechar todo tipo de brechas, de bloqueios que está interferindo a nossa comunhão com Deus. Se você acha que Deus falou contigo através dessa palavra, então faça isso. Conclui esse ideal que Deus está falando contigo para que você venha frutificar em todas as áreas da sua vida e que o nome do Senhor
possa ser glorificado através das nossas vidas. Levante as mãos aos céus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, o perdão e a misericórdia do Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida. E todos digam amém. Deus abençoe sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.